Bom dia, queridos, bom dia, né? Mais uma sexta-feira aqui pra gente conversar, pra gente compartilhar, pra gente dividir, né? Um pouquinho daquilo que o Pai tem depositado na nossa vida. É muito bom estar aqui nessa manhã. Bom dia. Vamos aí falar sobre esse tema tão difícil, mas tão importante para esse tempo, que é sobre submissão feminina, né? Esse tema espinhoso aí, que muitos hoje em dia têm dificuldade, né? A igreja é um tema que é recorrente, a igreja está sempre falando sobre isso, porque realmente nesse tempo é necessário a gente falar, né? Porque há muita dúvida. Bom dia você que está chegando aí, que o Senhor te abençoe. É um tema muito difícil, é um tema tão necessário nesse tempo que a gente está vivendo na atualidade, porque há muita dificuldade, gente, de compreender a submissão feminina dentro de uma cultura pautada aí pelo feminismo, né? E são muitos os cristãos influenciados por essa teologia, que é o feminismo. A gente fica assustado às vezes com irmãos, né, com irmãs que às vezes levantam questões assim que não deveriam ser questões, não deveria mesmo, mas que acaba sendo, né? Porque em virtude dessa cultura que hoje é dominante, é hegemônica, né? E muitas vezes até mesmo dentro da igreja a gente percebe que essa ideologia tem influenciado muitos cristãos, e isso é muito sério, é perigoso. E para o cristão a gente precisa entender que a submissão feminina é algo tão importante. Por quê? Porque vai afetar diretamente a família, né? Vai afetar diretamente a família, e quando a família é afetada, isso afeta a igreja, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa entender que esse é um assunto, sim, que por mais que toda hora tem alguém falando sobre submissão feminina, é importante, tem que ter mesmo muita gente falando sobre submissão feminina, porque atualmente é um tabu, virou um problema falar de submissão feminina. As pessoas não querem ouvir, as mulheres, muitas vezes cristãs, rejeitam, têm resistência, né, a esse assunto, e é uma coisa que a gente precisa lidar, né? Então eu quero deixar aqui bem claro que hoje a gente está falando para crente de verdade, né? Eu estou falando para mulheres e para homens que nasceram de novo, tá? Porque esses dias eu estava conversando com uma amiga e estava falando isso para ela, né? Que é inútil, é uma perda de tempo, de energia, você ficar tentando convencer, né, uma pessoa que não nasceu de novo a viver segundo a palavra de Deus, a se submeter às escrituras. Isso é uma coisa absurda, não faz o menor sentido. Quem não nasceu de novo nunca vai se submeter às escrituras, né? É uma pessoa que sempre vai ter resistência. Então, não perca seu tempo. Eu não estou aqui para perder meu tempo, eu estou aqui para falar para você que nasceu de novo, que é crente em Jesus, que eu estou aqui para falar para você que já passou pelo novo nascimento, tá bom? Porque ficar falando para ímpio, ficar falando para quem não nasceu de novo, ainda que esteja dentro da igreja, ainda que seja membro de igreja, é inútil, gente. A pessoa vai ouvir e não vai se submeter, né? Então, bom dia aí para você. Eu espero sinceramente que essa palavra seja para você, tá? Que você seja um filho de Deus que tem compromisso com
Deus e com o seu reino, antes de ter compromisso consigo mesmo, com a sua própria vontade, com sua própria sabedoria, né? Então, gente, quando está travando um pouquinho aqui para mim, queria um feedback aí, se está tudo certinho para vocês, tá? Então, eu estou falando aqui hoje para crente, para quem quer verdadeiramente fazer a vontade de Deus, porque o Filho de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus, né? Às vezes a gente tem a dificuldade de entender qual é a vontade de Deus, às vezes a gente tem dificuldade de compreender o que Deus está falando. Bom dia, Ana Paula. Às vezes a gente tem dificuldade, mas quem é filho de Deus, quem nasceu de novo, da água e do Espírito, como Jesus falou, esse quer fazer a vontade de Deus, né? Ainda que doa, ainda que custe. Então, eu quero trazer hoje essa reflexão, talvez de um ponto de vista que vocês ainda não tenham ouvido, não sei, talvez sim, talvez não, mas eu quero falar hoje sobre submissão feminina, entendendo a questão da hierarquia, né? Vamos entender o que é hierarquia e por que ela é tão importante para a gente entender a questão da submissão feminina. Pode me dar aí um retorno, gente, se está funcionando, se está tudo direitinho? Para mim está travando aqui a tela. Eu só queria saber se para você está tudo bem. Tá bom? Eu queria, então, que a gente... Vou ler aqui o texto, né? Que é o espinho na carne aí de muita gente dentro da igreja, que é Efésios 5, 22 e 20, do 22 ao 24, né? Que diz assim, Efésios 5, 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Obrigada, Ana Paula, valeu. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, ou seja, Cristo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, né? Esse é o texto aí que causa tanta polêmica hoje em dia, que não deveria, né? Mas diante dessa cultura que a gente está vivendo, causa mesmo muita polêmica. Queridos, então vamos lá. Fica muito claro aqui nesse texto que Paulo, o apóstolo Paulo, está trabalhando a questão da hierarquia. Ele está falando, ó, assim como Cristo, né, é o cabeça da igreja. O que é ser o cabeça? É ser o líder, é ser o senhor, é ser o mestre, é ser o norteador, né? Então, assim como Cristo é o cabeça da igreja, assim o homem é o cabeça da mulher. Isso é uma questão de hierarquia. Vamos entender isso? Eu tenho certeza que você já ouviu falar de hierarquia e sabe, tem uma noção do que é, lógico, todo mundo tem. Mas a hierarquia é um princípio divino. É algo que está em Deus, está no próprio Deus, né? Você vê que em Deus há hierarquia, né? No próprio Deus. Nós sabemos que há o mistério ali da Trindade, né? A Trindade é algo que a gente... é um mistério, não tem como você explicar, né? Mas a gente crê, porque a palavra está ali demonstrando que é uma realidade, que é uma verdade. Então, dentro da Trindade, né, que é o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós sabemos que essas três pessoas formam um único Deus, né? Só que essas três pessoas que são iguais em essência, em poder, em glória, essas três pessoas, elas funcionam dentro de uma hierarquia. O Filho se submete ao Pai, o Espírito se submete ao Filho, dentro de uma hierarquia de função. Ou seja, eles são iguais em essência, mas em função
são diferentes, porque eles têm funções diferentes, tá? E o pai, nesse sentido da função, ele é maior do que o filho. Por isso, Jesus falou, o pai é maior do que o filho. E em outro momento ele disse, eu e o pai somos um. Então parecem falas contraditórias, só que não. É que nós precisamos entender que, essencialmente, o pai, o filho e o espírito são iguais. Mas em função, a função que ocupam dentro do plano da redenção é diferente. Cada um tem um papel, cada um tem uma função. E quando se trata de plano da redenção, há uma hierarquia dentro da Trindade. O filho se submete ao pai, o espírito se submete ao filho. Então, nós precisamos entender que hierarquia é um princípio divino. E é um princípio do reino. E se você é filho do reino, você precisa, primeiro, entender isso aí. E segundo, vivenciar, encarnar isso na sua vida, né? A questão da hierarquia. Então, tudo no reino funciona dentro desse princípio da hierarquia. Só que esse é um princípio que tem sido brutalmente atacado em nossos dias, já há algumas décadas, né? Na verdade, já tem um século aí quase, né? Que esse princípio vem sendo atacado e frontalmente atacado, o princípio da hierarquia. O que esse princípio determina? Determina que quem tem maior autoridade tem maior responsabilidade. Então, existem pessoas que têm uma determinada posição. Bom dia, bom dia. Então, existem pessoas que têm uma determinada posição hierárquica, né? Que é superior aos demais. Entretanto, essa posição hierárquica superior vai demandar o que dessa pessoa? Maior responsabilidade. Então, a gente precisa entender isso, tá? Em primeiro lugar, dentro do reino de Deus, a hierarquia é um princípio fundamental. Tudo funciona dentro de uma hierarquia. O reino funciona dentro de uma hierarquia, tá bom? Alguém vai ter que responder. E esse alguém que tem que responder é quem tem a maior responsabilidade. Portanto, aqueles que estão abaixo dessa posição hierárquica, eles devem se submeter a esse que está numa posição hierárquica superior. Então, vamos trazer para o nosso cotidiano, para a gente entender. Vou dar um exemplo aqui de uma construção civil, uma obra civil, uma construção de um prédio. Então, tem lá um engenheiro responsável pela obra e tem os peões, as pessoas que trabalham, botando um tijolo em cima do outro, botando concreto, botando os ferros, botando, enfim, os canos, não é? Essas pessoas podem fazer algo errado. Os pedreiros que estão ali, né, trabalhando, eles podem fazer algo errado. Mas se o prédio cair, quem vai responder pelo erro? O pedreiro ou o engenheiro? Todos nós sabemos que quem vai responder é o engenheiro. Por quê? Porque a responsabilidade é dele. Isso é hierarquia. Alguém vai ter que responder. Ele não vai poder chegar lá diante do juiz quando o negócio, né, der um problema, que se o prédio cair, se o prédio entortar, qualquer coisa, e ele for processado, ele não vai poder chegar diante do juiz e falar assim, mas foi o fulano que fez errado. Não vai funcionar. O juiz vai dizer, mas a responsabilidade era sua. Você que tinha que ter visto que o fulano estava fazendo errado. E você que tinha que fazer com que ele fizesse certo. Isso é responsabilidade, tá certo? Então, dentro do reino é a mesma coisa. Então, trazendo para a família, que aqui é o nosso tema. Dentro da família há níveis de autoridade
que devem ser respeitados. E é disso que Paulo está falando aqui. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. E assim como a igreja deve se submeter a Cristo, assim a esposa deve se submeter ao seu marido. Isso quer dizer que a mulher não pode ter voz dentro da família? Isso quer dizer que a mulher não pode decidir nada? Isso quer dizer que a mulher tem que ser subserviente? Tudo que o marido disser, ela tem que dizer sim, senhor, e acabou-se? Não, não é assim que funciona, né? Presta atenção, dentro da família, quem vai responder pela família diante de Deus é o homem. Então, homem, você que está me ouvindo, entenda isso, né? Você é quem vai responder diante de Deus pela sua família. Não importa se a sua mulher hoje toma o seu lugar. Não importa se ela hoje senta na sua cadeira e governa a casa e governa a família. Quando chegar diante de Deus, você não vai poder dizer assim, ah, mas ela tomou, né? A minha mulher tomou isso. Não vai funcionar. Você vai responder diante de Deus pelos rumos que a sua família tomou, né? Porque você é o responsável. Você é o responsável. Agora, mulher, você que está aí me ouvindo, se você entender que a submissão dentro da família, ela ocorre na forma de um conselho, é isso que a gente precisa entender. Pensa aí numa empresa, né? Nós temos, imagina uma empresa, e essa empresa tem um conselho de diretores, né? A direção da empresa. Então, quando tem que se tomar uma decisão importante, o que se faz? Reúne o conselho da empresa e vai ter aquela discussão ali. E cada um vai botar o seu ponto de vista. Ah, eu concordo, eu não concordo, eu concordo por isso, eu discordo por aquilo. Cada um vai botar o seu posicionamento e alguém vai ter que dar o parecer final. Alguém vai ter que tomar a decisão. E esse alguém é o responsável. É o responsável, né? Então, ontem eu estava vendo uma série sobre médicos, né? Essas séries que acontecem dentro de hospital e tudo. E aí, bem interessante ver dessa forma, né? Porque tem o chefe ali, o médico, que é o chefe da equipe dos outros médicos. É todo mundo médico. Todo mundo é médico, só que tem o chefe. Então, tem uma situação difícil ali para ser resolvida, né, dentro ali da área da saúde, e cada médico dá uma opinião. Não, eu acho que tem que fazer isso, não, eu acho que tem que fazer aquilo. E aí, quando o médico, que é o chefe, toma a decisão, já vem o diretor do hospital falar assim, ó, se der ruim, é você que vai responder. Quer dizer, o médico que deu a sugestão, o médico que deu a opinião ali a favor de fazer assim ou assado, ele não vai ser responsável. Quem vai ser responsável é quem toma a decisão. Então, mulheres, entendam, dentro da família nós temos voz. Quando dentro da minha casa tem que se tomar uma decisão, quando eu e meu marido temos que decidir alguma coisa, do ministério, da nossa casa, dos nossos filhos, a gente senta, a gente conversa, eu coloco a minha opinião, eu coloco o meu posicionamento, ele me ouve. Ele me ouve, é lógico que meu marido me ouve, assim como eu também o ouço, né? Então, isso é que é importante. Precisa haver escuta. Tem que haver escuta dentro de uma família, dentro de um casamento. Você precisa ouvir o outro, né? E desarmado, porque hoje o que acontece é que as mulheres entram no casamento muitas vezes já armadas, né? Eu tenho razão, tem que ser do meu jeito, né? Então, nós vemos hoje coisas absurdas acontecendo dentro de famílias cristãs, de mulheres dizendo assim, não, por que ele tem que vir primeiro? Não, por que tem que ser feito dessa forma que ele leva melhor? Gente, como assim? Nós estamos falando de um casamento cristão e não de um casamento segundo o mundo. O casamento segundo o mundo é que é assim. É uma competição,
né? Casamento cristão não é competição, é cooperação. E a cooperação é para um objetivo comum, que é o quê? Guiar a família, né, no temor do Senhor. Guiar a família no temor do Senhor, para que os filhos sejam encaminhados no temor do Senhor. E para que essa família seja um testemunho da glória, do poder de Deus, do Evangelho. Né? Para que essa família seja um farol para quem está ao lado. Então, esquece isso, mulher, esquece isso, homem. Nós precisamos entender essa questão da hierarquia. É só isso. Será que você, mulher, que tem tanta dificuldade de submeter seu marido, tem dificuldade de submeter o seu patrão? Não tem, né? Não tem. Por quê? Porque você pensa no seu salário. Meu Deus do céu, será que você não consegue entender que um salário é uma coisa que não tem a menor importância diante do destino eterno da sua família? E o que você está colocando em risco quando você se insurge contra a palavra de Deus, que fala para você se submeter ao seu marido, você está expondo a sua família a esse perigo, né, de comprometer o destino eterno dos seus filhos, da sua própria família, da sua casa. Lembrando que eu estou falando para crente. Eu estou falando para quem nasceu de novo, tá? Então, a gente precisa entender isso. Quem tem maior responsabilidade, que responde, esse tem que ser responsável por tomar as decisões finais. Então, você se reúne ali num conselho com seu marido. Não, marido, eu acho que isso aí não está certo, não. Não, marido, eu acho que esse não é o melhor caminho, né? Você conversa, você expõe as suas razões, né? E o marido é que vai ter que decidir. Por quê? Porque no final das contas, quem vai responder é ele, mulher. Então, deixa o seu marido decidir. Deixa ele decidir. Não ocupe o lugar do seu marido. Para que você vai querer ocupar o lugar do seu marido? Para que você vai querer assumir essa responsabilidade diante de Deus, que não é sua? Você não vai dar conta, tá? E aí eu já ouvi, né, algumas mulheres falando assim, mas e quando o marido, né, é um irresponsável? E quando o marido é alguém que não é confiável? Já ouvi isso muitas vezes, né? Aí, muitas mulheres usam isso como uma justificativa para não deixar o controle na mão do marido, o controle da família, o destino da família na mão do marido. Só que eu quero dizer uma coisa para você, mulher. Você que é crente de verdade, tá? Não é para qualquer mulher que eu tô falando isso, não. É para você que nasceu de novo. Eu quero dizer uma coisa para você. Quem escolheu seu marido foi você, né? Então, se você escolheu esse marido e o seu marido é irresponsável e o seu marido, sei lá, ele não assume a responsabilidade, ele não assume o lugar de sacerdote, de líder, de cabeça. Então, meu amor, é um problema? É, mas você vai precisar exercitar sua fé, confiar em Deus e deixar na mão dele. Mas e se ele levar a família à destruição, à ruína? Confie em Deus. Confie em Deus, né? Você precisa confiar em Deus, que Deus vai cuidar. Você escolheu o seu marido. E agora você não vai poder usar isso como justificativa para tomar o lugar dele, né? A gente precisa ter isso claro, né? Então, às vezes nós fazemos escolhas na vida que tornam a nossa vida mais difícil. Gente, faz parte, todo mundo já tomou decisões que tornaram a nossa vida mais difícil. Mas a gente precisa lidar com isso com maturidade e com responsabilidade, né? Eu tomei a decisão. Agora, não é porque eu tomei essa decisão, não é porque eu escolhi esse marido, que eu posso agora, né, tomar o lugar dele, porque, não, meu marido não pode. Eu já ouvi isso muitas vezes, tá? Das mulheres tentando justificar, né? Então, a mulher, gente, ela foi criada para ser auxiliadora do homem, né? Para complementar o homem.
Então, quando Deus olhou para Adão, ele falou, não é bom que o homem esteja só. Está faltando alguma coisa aqui, né? E foi lá e criou a mulher. Porque quando Deus olhou toda a criação, ele disse, tudo é muito bom, tudo está muito bom, só uma coisa não estava boa. O homem só. O homem só não estava bom. Não é bom, né? Então Deus fala que tudo que ele havia criado era bom. Mas lá no sexto dia, ele cria o homem e olha num determinado momento e fala, não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então ele precisa de um complemento. Ele precisa de alguém que o complete. E aí Deus cria a mulher. Você completa o seu marido, né? E isso é maravilhoso. É algo que só você pode fazer. E só a mulher pode fazer. Então existem dons, habilidades, uma sensibilidade que Deus dotou às mulheres, que é algo maravilhoso. Você precisa se conectar com isso, mulher. Você precisa se conectar com isso e largar esse discurso que está aí fora. Abandona isso. Mergulha na sua palavra, mergulha na sua Bíblia. Não é isso? E vai se conectar com o seu lado feminino que Deus criou para você completar o seu marido. E assim vocês formarem uma unidade que vai glorificar o nome de Deus, que vai glorificar o nome do Senhor. A sua família vai ser uma bênção na terra. Né? Vai ser um farol apontando o caminho para a salvação. Então, isso é que é o mais importante, isso é que a gente precisa ter claro. A esposa, a mulher, ela tem várias características que o homem não tem. E o contrário também é verdade. O homem tem várias características que a mulher não tem. Então, é uma complementaridade e não uma competição, como a cultura atual feminista tenta incutir na gente, que você está competindo, né? Um está competindo com o outro. Né? E a gente precisa abandonar isso. Né? Ah, por que ele tem que vir primeiro? Por que ele tem que ganhar mais? Porque, gente, não entra nessa. Não entra nessa. Né? Se sujeite ao seu marido. Quando ele tomar uma decisão, ok. Pensa o seguinte, mesmo que você fique muito revoltada, mesmo que você fique muito contrariada, pensa assim, ele é que vai responder por isso aí, né? E uma coisa que é muito importante, mas muito importante, se uma empresa tá ali funcionando, né? E o chefe, que é o responsável, tomar decisões que leve essa empresa a fracassar, né? A falir, ele é que vai responder. Esse chefe é que vai responder. Por exemplo, se ele cometer qualquer problema, qualquer irregularidade, qualquer ilegalidade, o que vai acontecer? Diante do juiz, quem é que vai responder? É o funcionário? Não. Quem vai responder é ele, que é o patrão, porque ele tem a maior responsabilidade. Agora, o fracasso vai penalizar só ele? Não. O fracasso penaliza todo mundo. Então, as pessoas vão perder o emprego, né? E não vai ser só o chefe ali, né? O líder, o cabeça, que vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, né? E a mesma coisa dentro de uma família. Se o líder falhar, ele é responsável, mas a família toda sofre. Por isso, mulher, você tem capacidades, você tem sensibilidade, você tem a palavra de Deus para te orientar. Para quê? Para que você coopere com seu marido, para que você o auxilie, para que a sua família seja bem-sucedida. Ah, mas eu não posso fazer por ele, eu não posso decidir por ele. Não, não pode mesmo. Você só pode fazer a sua parte, mas se você fizer a sua parte, eu já te garanto que você está... É 50% de chance do negócio funcionar. Porque você está fazendo a sua parte. Mesmo que você esteja vendo que seu marido não está correspondendo, você vai orando, você vai clamando, você vai jejuando, vai pedindo a Deus. Ou você é crente ou você não é, né? Ou você confia em Deus ou você não confia. O problema é que hoje nós queremos controle da situação. Né? Nós queremos controlar a situação, nós queremos o poder de estar ali controlando tudo. E isso é o caminho da derrota e do fracasso.
Você precisa fazer o que é a sua obrigação fazer, o que é a sua parte, o que é a sua responsabilidade. A responsabilidade do outro eu não posso fazer e não devo fazer, tá? Então a gente vê hoje mulheres que estão aí carregando um fardo gigantesco. Por quê? Porque estão tentando fazer o papel delas e muitas vezes o do marido. E não dá conta. Adoece. Adoece a alma, adoece o corpo, né? E adoece também o espírito. Porque você não foi criada para fazer isso. Você foi criada para ser auxiliadora e não cabeça. E não há problema nenhum nisso, gente. Olha para Jesus. Jesus, dentro do plano da redenção, ele não é o cabeça é o Pai. E Jesus não tem problema com isso. Ele falava, como que Jesus falava aqui? Tudo que eu falo, tudo que eu faço, é o que eu ouvi o meu Pai falar, é o que eu vi o meu Pai fazer. Eu não faço nada de mim mesmo, eu não falo nada de mim mesmo, falo conforme o Pai me manda falar. Era assim que Jesus fazia. Qual é o problema de se submeter, gente? De você entender o seu lugar, de você entender o seu papel, a sua função. Não há nenhum problema nisso. Isso é orgulho. Orgulho. Sabe o que o feminismo apela? Ele apela para o orgulho, né? Para esse pecado tão nojento, né? Que precisa ser vencido. Mas o feminismo apela para o orgulho. Já ouvi uma vez uma irmã falar, por que o nome do meu marido tem que vir primeiro? E por que não, gente? Se você ama uma pessoa, por que esse espírito? O que é isso, gente? Isso é orgulho. O meu nome tem que vir primeiro. Isso é vaidade, é orgulho. E é a isso que a ideologia feminista, ela recorre ao orgulho. E isso é pecaminoso. Isso é destrutivo. Isso vai trazer ruína para a sua família. Pode não trazer agora, mas vai ser. Lembra que isso é semeadura. Um dia essa semente vai germinar e o que você vai colher vai ser destruição, né? E já ouvi, não, mas a minha família funciona assim, meu casamento funciona desse jeito. Funciona hoje, até quando? Até quando? Você acha que porque está funcionando, você pode continuar em desobediência à palavra? Porque está funcionando hoje. Mas você se esquece que isso é uma semeadura. Um dia você vai colher. Ninguém planta hoje para colher amanhã, né? Você planta hoje para colher daqui a algum tempo. Assim é a lei da semeadura. Então pensa nisso. Talvez você pense assim, não vou mexer nisso não. Meu casamento funciona desse jeito, né? A gente funciona bem assim, né? Outra coisa que acontecia dentro da minha casa, antes da gente entender esses princípios e alinhar com a palavra, né? Antes de eu me converter, eu e meu marido, nós tínhamos vidas financeiras totalmente separadas. Ele tinha o dinheiro dele, eu tinha o meu. Eu não sabia quanto ele ganhava, ele também não sabia quanto eu ganhava. Cada um vivia no seu quadrado. Dividia a casa, né? A responsabilidade ali com os filhos, mas cada um fazendo a sua vida. Gente, não pode. Casamento é complementaridade, é caminhar junto, é ser um só, né? E aí o que acontece? Tem muita gente, já comentei algumas vezes com algumas pessoas isso, e a pessoa fala assim, na minha família também é assim, mas funciona, dá certo, a gente se entende. Gente, isso não quer dizer que vai funcionar sempre. Isso quer dizer que Deus está tendo misericórdia. Isso quer dizer que você ainda está semeando e que um dia você vai colher. Entenda isso, conserta hoje, conserta agora, antes que seja tarde demais. Você está levando seu casamento por um caminho de destruição. Então, conserta agora. Mais uma vez, vou repetir, estou falando para crente, para quem quer fazer a vontade de Deus, para quem quer se submeter, não ao marido, mas à palavra de Deus. Porque quando a mulher se submete ao marido, ela está fazendo isso por submissão à palavra, por submissão a Cristo, por submissão a Deus, né?
Então, há tempo ainda de conserto, né? Você está me ouvindo aí, talvez Deus esteja falando com você. Há tempo. Conserta enquanto há tempo. Porque pode ser que daqui mais um tempo, daqui mais para frente, a situação mude. E aí não tenha mais como consertar, né? Então, quem tem menor responsabilidade, se submete a quem tem maior responsabilidade, gente. Por quê? Porque quem tem maior responsabilidade é quem vai responder. Então, eu lavo as minhas mãos, eu entrego. Falo, ó, você quer fazer? Então, tá bom. Então, faz. E vou pro joelho, vou orar. Né? Se eu sei que é um caminho errado, que não vai dar certo, eu vou pro joelho e vou orar. E outra coisa, toda submissão também há um limite. Também há um limite. Por exemplo, qual é o limite da submissão da mulher? É a própria palavra de Deus. É a própria submissão a Deus. Se meu marido me manda pecar, eu digo não. Né? Então eu preciso entender que até dentro da palavra de Deus há uma hierarquia dos mandamentos. Existem mandamentos que são mais importantes do que outros, que vêm antes de outros, tá? Você sabia disso? Há mandamentos que são mais importantes, por isso que os 10 mandamentos estão em ordem de importância. É mais importante obedecer o primeiro do que o segundo do que o terceiro e assim sucessivamente. Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o mais importante de todos. Então, dentro dos mandamentos, dentro da palavra de Deus, há hierarquia também. Então, existe esse mandamento aqui da mulher ser submissa ao marido. E esse mandamento é importante, é fundamental para o sucesso da sua família. Entretanto, há um mandamento que vem antes desse, de você ser submissa à palavra de Deus, de você ser submissa ao Senhor. Então, se o seu marido está mandando você pecar, você diz, não vou pecar. É isso mesmo, nem tudo que funciona é de Deus, gente. A gente precisa ter isso claro, né? Nem tudo que dá certo, nem tudo que está funcionando é porque Deus está abençoando, é porque Deus está nesse negócio, né? Então, a gente precisa entender. Você vai se submeter ao seu marido dentro do limite que a própria palavra estabelece. É como se submeter ao seu patrão. Mesma coisa. O patrão, ele tem uma jurisdição ali. Ele é seu patrão e você deve uma submissão a esse patrão. Mas é dentro daquela jurisdição ali do trabalho. Ele não pode, por exemplo, determinar a roupa que você vai comprar no shopping para ir num casamento, para ir num passeio. Ele não tem jurisdição sobre essa área da sua vida. Ele não pode determinar sobre isso. Ele só pode determinar sobre coisas relacionadas ali ao trabalho. É uma questão de jurisdição, né? Então, a gente precisa entender que o marido, ele tem essa responsabilidade dentro da família. Mas dentro do seu relacionamento com Deus, ele não tem ingerência. Porque isso aí é entre você e Deus. Entre você e o Senhor. Tá? Mas dentro da família, ele é o cabeça. Ele é o que tem maior nível de responsabilidade. Portanto, você precisa se submeter a ele dentro da jurisdição da família. Tá bom, mulher? E isso não é nenhum problema. Não é. Se você entender essa questão da hierarquia, não tem problema. Agora, entenda que a hierarquia, esse princípio, que é um princípio divino, como falamos aqui no início da nossa live, é um princípio que está em Deus, no próprio Deus. Esse princípio é um dos mais atacados atualmente. É um dos mais atacados. O diabo, ele não brinca não, gente. Né? Então, por exemplo, quem já ouviu falar aí de Paulo Freire, né? Que é o grande pedagogo aí do Brasil, né? E ele escreveu um livro. Qual livro? Pedagogia do Oprimido. A pedagogia do oprimido vai dizer o quê? Que quem é o oprimido? O oprimido é o aluno em sala de aula, que é oprimido pelo professor.
por causa desse sistema de hierarquia, que segundo Paulo Freire e segundo toda a mentalidade de esquerda socialista, né, é opressora. Toda essa questão, todo esse princípio de hierarquia é um princípio opressor. Então, a mulher ser submissa ao marido, opressão. O aluno ser submisso ao professor, opressão. Tudo isso para eles é opressão. Então, por isso a pedagogia do oprimido. Gente, o princípio da hierarquia é um princípio divino. Se você se levanta contra isso, você está se levantando contra o próprio Deus. É só isso que eu quero te dizer. Entenda que hierarquia é uma coisa necessária, principalmente no mundo caído. No mundo dominado por orgulhos e vaidades, onde todo mundo quer ser mais do que o outro, tem que haver hierarquia. Porque senão, o que há é caos. É caos. Você tem que saber a quem você deve obediência. Todo mundo deve obediência a alguém. O problema é que hoje as pessoas não querem isso. Eu não quero dever obediência a ninguém. Eu quero ser a empoderada, que faz tudo. Você pode ser o que você quiser. Pode ser o que você quiser nada. Isso é mentira. Você não pode ser o que você quiser, não. Você pode ser o que Deus quer que você seja. E se você seguir outro caminho, você vai dar com os burros na água. Você vai se estrepar. Você não pode ser o que você quiser. Isso é mentira do diabo. Quem te falou isso mentiu para você. Ele quer te destruir. Quer que você acredite nessa mentira e destruir a sua vida. Você tem que ser o que Deus criou você para ser. Né? Então, Deus cria um passarinho para ser o quê? Um elefante? E aí o passarinho vai acreditar, eu posso ser um elefante? Pode nada. Não pode. Só pode ser passarinho mesmo. Então, para com essa bobagem, mulher. Você não nasceu, você não foi criada para ser cabeça. Você foi criada para ser auxiliadora. Qual é o problema? Encontre a beleza em ser auxiliadora. Encontre o valor em ser auxiliadora. Abandone esse orgulho pecaminoso de querer ser o que Deus não te criou para ser. Deixa o homem carregar o fardo da responsabilidade pela família, porque é um fardo. E você, homem, entenda que, apesar de ser um fardo, devemos lançar todo o nosso peso sobre o Senhor Jesus, né? Ele diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Lança sobre ele. Né? E a gente vai funcionar de uma forma que vai glorificar o nome de Deus e a nossa família vai ser uma bênção. Então, não tenha problema, mulher, em se submeter. Entenda que isso vai trazer glória para o nome do Senhor e bênção e saúde para o seu lar. Amém? Gente, eu vou encerrar. A gente vai estar postando aí hoje um conteúdozinho aí com essa palavra aí, né, resumida, para você depois salvar, enviar para quem você quiser. Envia também essa live para quem você quiser. E guarda isso no seu coração, né? Resista a esse espírito desse século. Gente, tem contaminado muitos irmãos, né? Resista. E também não tente convencer, né? Eu quero fazer esse alerta aqui para você, porque é uma coisa que Deus tem falado comigo nesses dias. Pare de perder tempo com quem não nasceu de novo. Para de tentar fazer quem não nasceu de novo andar nos caminhos do Senhor, porque isso é uma estupidez, não vai funcionar. Né? Só quem nasceu de novo tem o Espírito Santo para guiar, convencer, né? Gerar arrependimento e gerar obediência. Quem não tem o Espírito Santo, gente, não adianta. A pessoa, mesmo que ela queira fazer, ela não consegue, porque está na carne. Então, não perca tempo. Tá? Mas se você sabe que aquela pessoa é nascida de novo, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus e precisa dessa palavra, porque está aí meio que influenciado por essa ideologia feminista, manda para essa pessoa, né? E a gente crê que o Senhor vai fazer essa obra, né, de restauração no seio da sua igreja, trazendo essa nova cultura que não deveria ser nova, mas é nova diante do quadro que a gente está vivendo hoje, né? A cultura do reino.
A cultura do reino, gente, é a cultura da saúde, é a cultura da alegria, é a cultura da vitória. Mas o diabo não quer, ele quer que você fique confuso, achando que vitória, alegria, sucesso é o que esse mundo tem para oferecer. E nós sabemos que não é verdade. Amém? Gente, fica com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe a sua vida e vamos continuar seguindo aí em obediência ao Senhor. Amém? Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Beijo.